Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 21, nós vamos ler 2 versículos inicialmente, os versos 9 e 10. Mas hoje nós vamos olhar até o capítulo 22, verso 5, e se Deus permitir, no domingo que vem pela manhã, nós encerraremos o Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versos 9 e 10. Então um dos 7 anjos, que segurava as 7 taças, com as últimas 7 pragas, se aproximou e me disse: venha comigo e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito até um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Hoje de manhã nós vimos que o Apocalipse, nos capítulos 21 e 22, revela a história do que vem depois da história. É a história do futuro. É o epílogo ou conclusão do Apocalipse. É a cena final, expondo todos os fatos posteriores à ação de Deus no mundo, preenchendo a eternidade. O que nós temos em Apocalipse 21 e 22 é o que vem depois de tudo isso aqui ser refeito, céus e terra. É o que dá sentido aos crentes vencedores de todos os tempos. É o que dá motivo, é o que dá razão para se viver quando alguém para e em crise existencial se pergunta, mas para que viver e daí? O que vem depois? Apocalipse 21 e 22 traz essas respostas. Os versículos 1 e 8 do capítulo 21, que vimos hoje de manhã, revela o novo mundo, revela o novo céu e a nova terra. Agora, a partir do versículo 9 do capítulo 21, até o versículo 5 do próximo e último capítulo, o que nós vemos é a nova igreja do novo mundo, a nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. E aí, como conclusão do livro, no capítulo 22, do verso 6 até o final, nós temos a nova ordem desse mundo, ou seja, o que se requer de quem irá para o céu. Hoje cedo nós assistimos 1/3 dessa cena final, a cena que revela como será o novo mundo. Após a consumação dos séculos, após o juízo de Deus sobre o mundo. Agora à noite, nós veremos a cena que trata da vida da igreja de Deus, a vida do povo de Deus, da noiva do Cordeiro, naquele novo mundo do Apocalipse. Portanto, se Apocalipse 21, de 1 a 8, nos traz a visão do novo mundo, isso foi apenas preparação para a cena que vem a seguir. Esse segundo bloco da cena final do livro, que é o que veremos hoje à noite, mostra a nova Jerusalém, a igreja, a cidade que João vê descendo do céu. E o que se vê nessa igreja, o que se vê nessa nova Jerusalém, é de tirar o fôlego. Mas não é só beleza encantadora que nós temos no texto. Existe também muita informação edificante que serve para pelo menos 3 coisas. Primeiro, para encorajar a igreja militante na terra. Para encorajar a igreja que sofre as injustiças e as perseguições desse mundo. Para encorajar os crentes a perseverar até o fim. Outra coisa, serve para encantar os que ainda não são parte da igreja. Serve para encantar o incrédulo no sentido de convidá-lo para ser parte desse povo que um dia irá ocupar a nova Jerusalém, o céu, o novo céu e a nova terra. Mas em terceiro lugar, esse bloco da cena final serve para ensinar como é que nós, igreja, devemos viver aqui e agora. É didático. E é interessante, e você precisa observar isso, que no novo céu e na nova terra, cidade, a nova Jerusalém, cidade
e igreja se misturam. Povo de Deus e sociedade é um só. Como que dizendo para nós hoje, aqui e agora, que nós temos sim também uma responsabilidade social. Uma responsabilidade de ser sal e luz no mundo. Crentes não são chamados para se abstraírem do mundo ou viverem no mundo, sugando o que podem do mundo para o seu próprio bem-estar tão somente. Não. Crentes são chamados para transformar a sociedade, fazer vir o reino de Deus, assim na terra, assim ali no lugar onde você trabalha, como é feito no céu. Nós somos chamados para isso. Então, quando a gente enxerga essa nova igreja, a gente enxerga esse povo de Deus, a noiva do Cordeiro, misturada na cidade, na Nova Jerusalém, onde o próprio Cristo habita entre o povo, como nós vimos hoje de manhã. O próprio Cristo se fez tabernáculo e habitou entre o povo, afinal, o novo céus e a nova terra foram todos purificados, preparados para receber o Deus santo e poderoso. É um desafio para nós. Nós não somos chamados, meu povo, para viver nesse mundo, com a cabeça fora desse mundo, no sentido de não se importar com esse mundo. Dessa forma, o cristianismo, meu povo, é suprapartidário. Está além de ideologias, porque quem é cristão verdadeiramente não assume A ou B. Não é de direita, não é de esquerda, nem de centro. É cristão e vive os valores e os princípios do reino. E aprendem com Jesus o que é ser crente, como viver, como tratar o menino, como tratar a mulher, como tratar o outro, como repartir as riquezas, como dar para quem não tem. É impressionante como o que falta à igreja de Jesus hoje é perceber essa mistura, no sentido de a igreja ir pela cidade, permeando a cidade com o evangelho e promovendo transformação. Então, sabendo que o que nós temos como texto para hoje serve para encorajar a igreja, para encantar o incrédulo e para ensinar como o povo de Deus deve viver aqui e agora, veja comigo, volte seus olhos comigo para essa igreja e deixe Deus nos encorajar, nos encantar, nos ensinar. A primeira coisa que eu quero que você veja é como a igreja é anunciada nesse texto. Observe de novo Apocalipse 21, versos 9 e 10, e veja que sobre as ruínas da cidade da prostituição, quem era a cidade da prostituição ou a cidade prostituída? Veja o versículo 8 de Apocalipse 21. Essa cidade é composta de covardes, de incrédulos, de depravados, de assassinos, de praticantes de imoralidades sexuais, de feiticeiros, de idólatras, de mentirosos. Sobre a ruína dessa cidade surge a visão esplêndida da cidade de Deus ou da Nova Jerusalém. Diz o texto assim, versos 9 e 10. Então, um dos 7 anjos que seguravam as 7 taças com as últimas 7 pragas, se aproximou e me disse: venha comigo e eu lhe mostrarei a noiva. Então, se você está lendo esse texto atentamente, você vê que o que Deus está fazendo através desse anjo é convidar a mim e a você para ver como a igreja será no céu. E quando eu e você encaramos como a igreja será no céu, eu e você devemos imediatamente enxergar isso como uma proposta divina para a igreja ser aqui na terra. E o texto diz algo impressionante. Verso 10, ele me levou no espírito, ou em espírito, até um grande e alto monte,
e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Irmãos, em Apocalipse 17, de 1 a 3, João foi convidado a ver a queda da grande prostituta, da Babilônia, da cidade do pecado. João foi convidado a ver o mundo com toda a sua sedução, mentira, falsa religiosidade, ser consumido pelo fogo. E essa cena se repetiu de uma forma resumida em Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8 é um resumo do que João viu em Apocalipse 17. Afinal, como já dissemos ao longo dessa série inteira, João, em blocos, ele narra o mesmo período da história, e em cada bloco ele narra de uma maneira diferente, e com uma intensidade diferente, com uma ênfase maior em algo diferente. Então, a cena que agora João é chamado a ver, em contraste com a cidade prostituída, é a cena da Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 9 e 10. Ela é a noiva do Cordeiro. Russell Shedd, ele diz que tanto a noiva de Apocalipse 21, 9, como a cidade santa de Apocalipse 21, 2, são figuras para representar a mesma coisa, ou seja, a igreja de Jesus Cristo na glória, eu e você. Esposa do Cordeiro, cidade santa, Nova Jerusalém. Então veja que João está anunciando para nós a igreja na glória. E há 3 observações que eu quero fazer com vocês sobre a igreja na glória. Coisas que nós precisamos entender para a gente saber observar a igreja. A primeira coisa, a gente precisa de revelação especial de Deus para ver o estado desse mundo e o esplendor da igreja na glória. Note que o texto diz que foi preciso um anjo descer da parte de Deus e revelar. Note que ao longo do livro inteiro, Deus é quem revela, Deus é quem abre os olhos de João, Deus é quem manda o anjo vir, chama-o lá para cima para ver diferentemente. Ou seja, a Bíblia está nos dizendo no seu último livro que nós precisamos sempre de revelação especial e sobrenatural de Deus para ver as coisas como elas de fato são, gente. Não seja daqueles que vê apenas pela aparência. Não seja daqueles que vê apenas como o homem vê. Seja daqueles que busca ver espiritualmente, seja daqueles que busca ver o coração. Porque João está nos dizendo aqui que se não fosse pelo anjo, João não teria tido essa visão especial da Nova Jerusalém. Nós precisamos de revelação especial de Deus. Nós precisamos de uma mente cheia das Escrituras, cheia do Evangelho, para a gente poder enxergar as pessoas, enxergar a vida, enxergar o que vem depois. Outra coisa, note que a igreja vem do alto, ela vem da parte de Deus. A igreja, portanto, é obra de Jesus, ela não é invenção de homens. Ela não é fruto da imaginação de seres humanos, ela não é criação de gente que depende de religiosidade para viver. Não, a igreja é obra de Deus. E hoje, infelizmente, sim, a igreja, no meio dela existe joio, existe trigo, existe aqueles que são, existem aqueles que pensam que são, mas não são, existem aqueles que ferem, existem aqueles que machucam, mas existem aqueles que amam, existem pessoas misturadas. E eu digo isso para você sempre que for tentado a desistir da igreja, se lembrar dessa imagem. A igreja vem do alto, ela vem da parte de Deus. E a terceira observação sobre esses 2 versículos é que para se ver e se valorizar a igreja, do lado de cada existência, é necessário que se receba o Espírito e se suba no monte da fé. Foi isso que o texto disse. Sem o Espírito e sem fé, ninguém valoriza a igreja.
Não é de admirar, portanto, que haja tanta desdém e tanta perseguição contra a igreja, porque onde não existe o Espírito de Deus e onde não há fé, olha-se para a igreja com desprezo. Isso vale tanto para o ímpio, quanto para aqueles que se julgam cristãos. Por isso, é muito triste quando a gente observa pessoas falando com maldade, às vezes, da sua própria igreja. Aquela igreja, aquele povo. Tome cuidado com isso, porque João está nos mostrando a igreja do lado de lá da história. E mostrando que até mesmo João, para ver essa igreja e apreciar essa igreja, precisou do Espírito e da fé. Então, quando você for tentado ou tentada a desdenhar da igreja, a perseguir a igreja, peça antes a Deus do seu espírito. Peça antes a Deus fé para você enxergar esse povo pelo que esse povo realmente é. Porque se há algo que impede Deus de hoje destruir tudo e lançar ímpios no fogo do inferno, é que no meio dessa terra existe sal e existe luz, existem crentes. Sim, alguns da gente tem vontade de esganar. Eu sei, eu também tenho carne e osso. Eu também tenho vontade de entortar alguns. Mas quando essa tentação vem forte em nós, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dizer: Senhor, eu não posso ser assim. Senhor, eu não posso sentir isso. Senhor, eu não posso tratar o meu irmão assim. Afinal, a igreja, e esse irmão é parte dela, a igreja vem do alto. Senhor, dá-me do seu espírito, dá-me fé, para que eu possa olhar para ele e vê-lo como ele deve ser visto, assim como o Senhor o vê. Outra coisa que a gente observa, como é que a igreja é construída? Olhando para a nova igreja do Apocalipse, o que se vê de tão maravilhoso, de tão glorioso, de tão transcendente que é, torna difícil para João descrever. Quando você olha alguma coisa tão bela, tão maravilhosa, você às vezes não tem palavras para descrever. Você já passou por essa experiência? Quando você é tomado por um sentimento tão transcendente, tão surreal, você fica sem palavras, e aí você começa a buscar no seu vocabulário palavras gloriosas. Então, quando João tentou falar da glória dessa Nova Jerusalém, a glória da cidade, a glória da igreja, a única coisa que ele pôde fazer foi falar em termos de pedras preciosas. Como quando ele tentou descrever a presença de Deus no trono, lá em Apocalipse 4, versículo 3. As pedras preciosas para descrever a presença de Deus lá no trono, é a mesma linguagem para falar da glória da igreja. E veja como é que João descreve a igreja aqui no versículo 11 de Apocalipse 21. Veja que ele está buscando palavras para descrever o indescritível. Brilhava como a glória de Deus. Veja que a glória da igreja se mistura com a glória de Deus. Gente, quando eu leio isso aqui, eu estou sendo honesto com vocês. Quando eu leio isso aqui, me dá tanto medo de falar mal da igreja. Porque o que João está nos dizendo é que do lado de lá da história, o brilho da glória de Deus se confunde com o brilho da glória da igreja. Por quê? Porque Deus está na igreja. E cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe, transparente como cristal.
Eu quero que você note que a igreja, ela é adornada pela glória de Deus, ela é embelezada pela glória de Deus. Por quê? Porque não há outro adereço, não há outra coisa que possa embelezar alguma coisa, e principalmente a igreja de Cristo, como a glória de Deus. Seja o seu adorno a glória de Deus. Seja o seu brilho a glória de Deus. Seja a sua beleza a glória de Deus. Cuide sim bem do seu corpo. Não para a vaidade, mas para o bem-estar. Vista-se bem dentro das possibilidades que você tem. Sim, claro. Cuide-se, óbvio. Ninguém ignora e ninguém abomina isso. Agora não ignore a real beleza. Não ignore a glória que de fato tem que brilhar em você. Porque o que brilhava na igreja era a glória de Deus. Ela era o adorno. Essa igreja que João vê no céu. Agora, outra coisa que você tem que observar a partir do verso 12. No que a igreja se fundamenta? O que faz uma igreja ser igreja, gente? Seus departamentos, por melhores que sejam, suas cantinas, como teremos, por mais gostoso que seja, nossos programas, por mais necessários que eles sejam, o que é que dá fundamentação para uma igreja, o que é que torna uma igreja igreja, e não um Lions Club, e não uma associação esportiva, ou seja lá o que for. João nos mostra. É interessante que de tudo que João poderia dizer, olha o que ele enxerga como o fundamento da igreja. Diz assim no verso 12, o muro da cidade era grande e alto. Para que o muro? O muro é proteção. Com 12 portas, guardadas por 12 anjos. A igreja é protegida. E nelas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. 3 vezes 4, 12. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce. E nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então você tem as 12 tribos de Israel. Você tem os 12 apóstolos do Cordeiro. O que é isso? João está dizendo que, de forma simbólica, que o Antigo e o Novo Testamento é o que protege a cidade. É o que sustenta a cidade. Essa cidade é muito bem guardada, ela é muito protegida e o único acesso é através das portas. 3 de cada lado. E pelo prisma da nova igreja, no novo mundo, nós diríamos que o que a igreja mais precisa hoje é do seguinte, em primeiro lugar, do que a nossa igreja precisa para ser uma igreja próspera, abençoada. Do que a nossa igreja precisa para ver os esforços das suas mãos serem abençoados por Deus. A gente precisa da beleza da glória de Deus, como João viu nessa igreja de Jerusalém, no céu. A gente precisa de adornos que reflitam a glória de Deus, porque quando as pessoas virem isso, elas serão automaticamente atraídas por isso. Outra coisa, a igreja precisa se proteger com a palavra de Deus. Precisa se cercar da palavra de Deus. Ela não se cerca de programas, ela não se cerca de atividades, ela se cerca da palavra de Deus. Não se mantém jovens na igreja por programas, jamais. Espera só eles crescerem e terem condições de pegar o ônibus sozinho, ou de ter o carrinho deles, a bike deles, a moto deles. Espera, eles batem asas e voam, porque o que segura os muros que cercam a igreja não são programas, é a palavra de Deus.
Está claro isso? O Antigo e o Novo Testamento, profetas e apóstolos, e entrar na presença de Deus através de Jesus, pela palavra e pela oração, é o que a igreja mais precisa hoje. Então, quando a gente olha e vê essa igreja construída, o que a gente aprende? A igreja precisa da glória de Deus, a igreja precisa dos muros da palavra de Deus, e a igreja precisa da presença de Deus, ou seja, ela entrando por Cristo e buscando Jesus. A igreja de Jesus, portanto, ela é anunciada como uma cidade que vem lá de cima, da parte de Deus. Essa igreja é bela porque reflete a glória de Deus. O fundamento dela é a palavra de Deus, a proteção, os muros dela é a palavra de Deus, o acesso a ela é Cristo Jesus. Terceiro lugar, qual é o tamanho dessa igreja? Veja nos versos 15 a 17. O tamanho dessa igreja. Lembrem-se de que todos os números aqui são simbólicos. Versos 15 a 17, o anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro para medir a cidade. Medir suas portas e seu muro. A cidade tinha formato de um quadrado de comprimento e largura iguais, ou seja, a cidade tinha uma forma cúbica. Tridimensional, é impressionante. De fato, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, 2.500 quilômetros de largura, 2.500 quilômetros de altura. É uma forma cúbica. Para dizer o quê? Para você ter uma ideia, 2.200 quilômetros é a distância de São Paulo a Aracaju. É óbvio que esse não é o real tamanho da cidade. Mas é simplesmente para os leitores do Apocalipse imaginar o seguinte: meu Deus, minha mente não consegue captar uma cidade que tenha essa extensão, essa altura, essa largura, é grande demais. 2.200 quilômetros, ou seja, a maior montanha da Terra é o Pico Everest. 8.800 metros. 240 vezes menor. Essa cidade, gente, é um verdadeiro cosmos de glória e santidade. É isso que João quer que a gente veja. Nessa cidade cabem todos quantos desejam entrar pela fé em Cristo Jesus. É isso que João está dizendo. Qual é o material dessa cidade ou dessa igreja? Lendo a passagem fica muito claro que João está com dificuldade de descrever tamanha glória, então ele vai buscando palavras, como eu já disse. E olha o que ele busca como material para descrever a igreja, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Verso 18. O muro era feito de jaspe. E a cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Está muito claro que isso aqui, meus irmãos, não é literal, é uma imagem para descrever glória, beleza. O muro da cidade era construído sobre alicerces ornamentados com 12 pedras preciosas. A primeira com jaspe, a segunda com safira, a terceira com ágata, a quarta com esmeralda, a quinta com ônix, a sexta com carnalina, a sétima com crisólito, a oitava com berilo, a nona com topázio, a 10ª com crisópraso, a 11ª com jacinto e a 12ª com ametista. Meu Deus! As 12 portas eram feitas de pérolas, cada porta de uma única pérola. E a rua principal era de ouro puro, transparente como vidro. Tenta descrever isso. Ouro transparente. Imagina.
Deu para você entender que isso aqui não é literal? Deu para você entender que isso aqui é uma forma? João estava buscando palavras para descrever aquilo de tão lindo que ele estava vendo. É uma variedade de cores, é uma variedade de material, mas o que chama a atenção não é o material do muro, por exemplo. Não é aquela pérola de tamanho gigantesco e belíssima, uma única pérola capaz de dar uma porta para cada entrada. Não, o que chama atenção nesse texto, para mim, é o material dos fundamentos. 12 pedras preciosas. Imagina você construir essa igreja, esse templo. Ninguém vê o que está no fundamento dessa casa, ninguém vê o que está debaixo dessa casa. Poucos se preocupam com a fundação. Provavelmente gastaríamos muito mais dinheiro no adorno, no embelezamento, enfim. Aliás, quem quer construir detesta a fase do fundamento, porque vai dinheiro, e aí ele diz assim, gente, vai dinheiro, e quando termina, foi dinheiro, e você diz assim, e eu não vi para onde foi tanto dinheiro, foi para o fundamento. Quem em sã consciência jogaria material dessa qualidade, jaspe, safira, ágata, esmeralda, ônix, coralina, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto, ametista? Quem jogaria pedra preciosa desse jeito no fundamento de uma cidade? O que Deus está dizendo para nós com tudo isso? A igreja, o crente, ele não tem que ser bonito só do lado de fora para todos verem, mas para o lado de dentro. Por quê? Porque quando Deus olha para mim e para você, quando Ele olha para a igreja, Ele não vê o que todos veem. Ele vê o fundamento. Ele vê o coração. Ele vê aquilo sobre o que você construiu sua vida. Nossas vidas são medidas pelo material sobre o qual nós construímos nossa existência. Não se esqueça disso. Você pode ser bonitinho, engraçadinho, cheirosinho, arrumadinho, mas podre por dentro. O material que vai no fundamento da sua vida é horroroso, feio. A igreja pode ter aquela exuberância, todo mundo admirar e comprar um quarteirão inteiro e ter uma denominação que influencia o Brasil inteiro e todo mundo se gabar. E Deus fala assim, eu quero ver o que está debaixo disso. Mostra para mim os fundamentos dessa igreja. Eu quero ver a fundação, eu quero ver aquilo sobre o que vocês se constroem. O que motiva vocês? O que dá prazer a vocês? João olha para essa cidade santa e ele vê 12 qualidades diferentes de pedras no fundamento dos muros. Ele está dizendo que existe beleza, existe riqueza, existe esplendor no interior, não apenas no exterior. O caminhar também deve ser um caminhar de pureza. É um ouro transparente como cristal. Esse é o material das ruas. Para dizer que você e eu temos que ter uma caminhada tão pura quanto o ouro e tão transparente quanto o cristal. É isso que se espera da igreja. É isso que se requer. Quantas igrejas, quantas vidas sendo construídas em cima de palha. E quando vier o fogo da purificação, não ficará palha sobre palha. Gente, que lição para nós, que gostamos de nos ostentar com números, com adornos, com aparência, com programas. Deus está dizendo que o que Ele de fato vê são os fundamentos.
o coração. Se não tem valor o seu coração, se não tem valor os seus fundamentos, que pena que a maioria tem a vida construída sobre ferro velho, madeira podre, pedra sem beleza, areia e cimento sem valor. Vocês se lembram do viaduto que caiu em Belo Horizonte, na época da Copa? Pouco antes de começar a Copa, caiu aquele viaduto. É difícil acreditar, né, nas coisas desse nosso país, infelizmente. Mas estava ouvindo na CBN outro dia, a razão, segundo uma das empresas que fez o viaduto cair, é que foi feito com cimento vencido. Se a sua vida é com cimento vencido, ela cai. Mais cedo ou mais tarde ela cai. O fundamento da sua vida, o fundamento da sua existência, dos muros que protegem a sua vida, tem que ser sobre material precioso, o sangue do Cordeiro, a palavra de Deus. O dia a dia da igreja é a quinta coisa que eu quero observar com você. Como será viver num lugar como aquele? Como será viver? Como será o dia a dia nesse novo mundo, na Nova Jerusalém? Como a igreja será? Porque a forma como a igreja viverá lá é a forma como a igreja deve buscar viver aqui. Lembra da criança que vai ao médico, que vai ao dentista, e ela sai de lá e vira para o pai e para a mãe e diz assim: quando eu crescer, eu quero ser médico. João está nos mostrando isso para dizer assim: quando eu crescer, eu quero ser isso. A igreja que eu e você enxergamos lá no céu, a Nova Jerusalém, é a igreja que eu e você temos que querer ser aqui. Primeira coisa, comunhão plena com Cristo. Plena. Sem qualquer barreira, sem qualquer divisa. Sem nada que venha nos separar dessa comunhão plena. Olha o verso 22 a 24. Não vi templo algum na cidade. Quem depende da religião não vai suportar o céu, aliás, nem lá entrará. Porque não haverá templo, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. A cidade não precisa de sol nem de lua. Não quer dizer que não vai ter sol e nem lua. O que você tem que entender o que João está dizendo. Ele está dizendo que não é nem necessário, porque a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a lâmpada. Meu Deus, o Evangelho de João está todo estampado nessas descrições. Verso 24, as nações andarão na luz do Cordeiro. Em toda a sua glória, entrarão na cidade. O que João está dizendo com essas palavras é que existe uma comunhão plena com Jesus. Ele é a luz que guia. Ele é o meu relacionamento, não é religião, não é denominação, é Cristo, eu e Jesus Cristo. Gente, eu temo que para a maioria dos crentes de hoje, se você tirasse deles os departamentos, tirasse deles os programas da igreja, tirasse deles os rituais que eles estão... Pense bem, seja honesto. Olhando para o que João está dizendo, falando dessa comunhão plena, imagine-se sem essas estruturas eclesiásticas boas. Por favor, não estou metendo pau em nada. Mas imagine-se sem essas coisas, e seja honesto ao responder, sua vida com Deus seria igual, melhor, ou você não saberia como viver com Deus sem essas coisas? Você conseguiria ser crente sem a estrutura denominacional?
sem os departamentos da igreja, porque o que João está dizendo para nós é que lá no céu a comunhão com Deus não vai depender de templo, ponto, graças a Deus. É eu e Cristo, sendo guiado pela glória de Jesus, pela luz de Jesus. E de novo, eu não estou com isso jogando fora todas as coisas boas que nós hoje temos e precisamos. É apenas um alerta, porque sempre faz bem a nós avaliar sobre o que nós estamos construindo a nossa caminhada com Deus. Porque é muito fácil transformar coisas boas, ouça bem, em ídolos. Outra coisa, existe a convivência pura entre os crentes. Olha o verso 25. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite, e todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha que convivência pura. O que João está dizendo para nós hoje é que deve existir um desejo no meu e no seu coração de conviver com o outro sem qualquer coisa vergonhosa, enganosa. Como tem crente que vive de fachada. Como tem crente que só consegue ser crente aos olhos dos homens. E João está dizendo que lá nós não vamos precisar ter porta, porque não vai ter ladrão, não vai ter noite, no sentido de não haverá temores noturnos, não haverá pânico, medo. E as pessoas vão chegar perto umas das outras, sem trazer vergonha, sem trazer engano. A gente tem que buscar ser assim. E a última coisa, o cuidado perpétuo de Deus. Capítulo 22, versos de 1 a 5, mostra o cuidado de Deus nessa cidade santa. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. Água da vida, um rio como cristal que fluía, é uma água tranquila. Lembra do Salmo 23, o Deus que nos leva para junto das águas tranquilas. O céu é um lugar de águas tranquilas, de águas que matam a sede. Esse é o cuidado de Deus. De cada lado do rio estava a árvore da vida. Agora você quer um exercício para casa? Sabe qual é o termo grego para árvore? É o mesmo termo, é kilos, hilos, X-Y-L-O-S, hilos. É a mesma palavra que dá origem, sabe a qual palavra? Cruz. Atos 5:30, Gálatas 3:13, 1 de Pedro 2:24. Então nós poderíamos muito bem traduzir assim: de cada lado do rio estava a cruz da vida. Uma árvore que faz alusão e que aponta para a cruz de Jesus. Esse é o cuidado de Deus. É para a gente nunca mais se esquecer, lá no céu, de que o que nos mantém lá e vivos foi o que Cristo fez na cruz. Esse rio, de cada lado do rio, produz 12 colheitas de frutos por ano. Olha que abundância, 12 colheitas de fruto por ano. Uma colheita por mês. Cujas folhas servem como remédio para curar as nações. A cruz cura, meu povo. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro está ali.
e seus servos o adorarão, verão seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Esse é o cuidado perpétuo de Deus. E eu te pergunto, você já é um habitante dessa cidade santa? Você já é parte da igreja que vai herdar o novo mundo, o novo céu e a nova terra? Onde você coloca o seu coração? Nas coisas da Nova Jerusalém ou nas coisas da Grande Babilônia? Qual igreja você pertence? A noiva do Cordeiro ou a grande meretriz? Qual é o seu destino? O paraíso ou o lago de fogo? Onde está o seu prazer, em servir a Deus ou em se deleitar nos prazeres passageiros da Babilônia? Hoje é o dia da sua escolha, da sua decisão. E eu te digo, escolha a vida para que você viva eternamente, receba a Cristo e faça parte dessa nova igreja, da Nova Jerusalém. E saia daqui com olhos no novo mundo, na nova igreja. Porque se você fizer isso, e aqui eu termino, você viverá diferentemente. Abra comigo em 2 de Pedro, nós vamos terminar lendo aqui. E veja o que Pedro diz sobre quem tem essa visão da nova Jerusalém, do novo céu, da nova terra. Como é que nós devemos viver hoje, aqui, agora? E João é tremendo, porque João faz calar todos aqueles que dizem que crente se aliena. Bom, existem crentes alienados, tais estão alienados porque escolheram nos seus corações, não é porque a Bíblia os aliena. Porque quem entende plenamente as Escrituras e pratica o que ela diz, se torna um cidadão exemplar. 2 de Pedro 3, de 11 a 14, diz assim: visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. E lembra que no versículo 10 do capítulo 3 aqui, o que João disse foi que tudo será exposto. Falamos disso hoje cedo. Então, visto que o juízo de Deus vai trazer destruição, no sentido de derrubar todas aquelas moitas atrás das quais nós nos escondíamos, cavernas dentro das quais nós nos escondíamos. Portanto, visto que Deus vai destruir tudo, e tudo será exposto, o que você tem que fazer hoje é viver de uma forma santa e devota, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia, Ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra, que Ele prometeu, um mundo pleno de justiça. E olha o que ele diz: portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica. Pacífica. No que depender de vós, tenham paz com todos, diz o texto bíblico. Paulo. Esforcem-se, por quê? Porque quem tem paz com Deus, um dos frutos imediatos de quem fez as pazes com Deus, é buscar viver em paz com todos, no que depender de vós. Oh, meu irmão, como 1 de João é importante. É como se Pedro estivesse dizendo o que João diz em 1 de João: aquele que não ama o seu irmão, que odeia o seu irmão, como é que pode dizer que ama a Deus? Então João está dizendo, Pedro está dizendo, esforcem-se para viver o amor. Esforcem-se para viver uma vida pacífica.
pacificadora. Porque o indivíduo que pacifica, o indivíduo pacificado, é o indivíduo que provou o amor de Deus e agora reparte o amor de Deus. Ele é pacífico com Deus e ele pacifica. Leve uma vida pacífica, leve uma vida pura, de dentro para fora. Busque a santidade, sem ela ninguém verá o Senhor. E Pedro também diz: esforcem-se para levar uma vida sem culpa aos olhos de Deus. Refugie-se na cruz. Portanto, arrependa-se e creia em Cristo. Receba-o pela fé, viva pela fé e aguarda a vinda do Filho de Deus. E sabe qual é a última coisa que eu quero te dizer? Que o Senhor convença o seu coração por essas palavras. Porque essa é a palavra de Deus. Deus te abençoe com paz. Feche seus olhos. Ore comigo. Deus querido, em nome de Jesus, que a nova Jerusalém nos encante. Que a certeza dessa vida, desse novo céu, dessa nova terra, transforme o nosso coração aqui e agora, como João nos disse, como Pedro nos advertiu. Livra-nos de ser uma igreja de templos. Queremos ser uma igreja que anda com Jesus, que ama como Jesus e que alcança os outros com a graça de Jesus. Ó Deus, faça-nos construir muros, não muros que nos separem dos outros, mas muros que nos protejam do mal. Muros esses cujos fundamentos são puros, belos, caros aos seus olhos. Ó Deus, dá-nos uma vida assim. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.